Então, seja muito bem-vindo aqui ao vídeo de atualização do meu processo semanal. Este vídeo vai servir para fazer a atualização aqui destas minhas duas últimas semanas. Isto acontece porque eu nestes 4 dias estive de férias em Roma, então não tive aqui pesagens, não fiz o vídeo de atualização daquela semana, portanto desta semana de Hulk 19. Entretanto, já acabou a semana 20 e eu decidi fazer este vídeo para vos explicar aqui um bocadinho estas 2 semanas que entretanto já passaram. Portanto, a última atualização foi feita aqui, tivemos então estas 2 semanas e faremos então esta atualização do processo. Então, basicamente eu vinha a ganhar peso de forma estável. Aqui, nestes dias antes da ida de férias para Roma, eu ganhei 900 gramas, entretanto, no pós-Roma, eu perdi 700 gramas. Ou seja, nestas 2 semanas, em média, ganhei 200 gramas. Ou seja, 100 gramas por cada semana, o que está dentro do meu objetivo. Isto é importante vocês perceberem aqui uma coisa, que é, se eu olhasse única e simplesmente para a diferença entre esta semana e esta, o que eu iria verificar é que tinha ganho 900 gramas. Então é sempre muito importante nós mantermos a monitorização do nosso processo para sabermos exatamente o que é que andamos a fazer, para percebermos se existe ou não necessidade de fazer ajustes calóricos para cima ou para baixo, tendo em conta os valores do peso corporal. E como vocês podem ver, o meu peso subiu 900 gramas. Se eu não tivesse este processo de monitorização tão, digamos, tão consistente, muito provavelmente o que eu iria fazer era, epá, em 900 gramas estou a ganhar mais peso do que aquilo que eu desejaria, isso é sinal que estou a comer calorias a mais, então eu vou ter que baixar calorias. O que é que eu iria fazer? Iria baixar calorias. Mas como eu percebi que eu mantive as minhas calorias iguais, eu mantive os meus passos diários iguais, eu até fiz um bocadito menos de, de bicicleta, mas, quer dizer, fiz os passos iguais? Não, fiz mais 8.000 passos diários, mas foi por causa destes dias de Milão. Mas vá, até aqui eu tinha os meus passos dentro dos valores normais e tinha os quilómetros de bicicleta dentro dos valores normais, porque reparem, até à quarta-feira eu basicamente costumo ter 40, 60 quilómetros de bicicleta. Tinha 43, portanto estava bem dentro do que é o normal da minha semana. No entanto, o meu peso já estava a subir. Ou seja, se eu olhar única e simplesmente para estes 4 primeiros dias da semana, onde eu ganhei os tais 900 gramas, eu consumi exatamente o que é normal consumir, eu fiz exatamente os passos que são normais fazer e os quilómetros de bicicleta que são normais fazer. As horas de sono que são normais fazer com as metas nutricionais que são normais fazer. Ou seja, se eu fiz tudo dentro daquilo que é o normal, não é suposto eu ganhar tanto peso. No entanto, como vocês sabem, a maior parte, ou deveriam saber, a maior parte das oscilações de peso acontece não por causa das calorias diretamente, mas por causa da retenção de líquidos indiretamente. Ou seja, por algum motivo, nestes dias aqui, que eu sei qual é que foi o motivo, foi as castanhas assadas, porque eu comi muitas castanhas assadas no final dos dias, com sal, porque eu gosto de as comer com sal, isso fez com que eu fosse mantendo a minha retenção de líquidos alta, retenção de líquidos que vinha do fim de semana. Então ela foi-se mantendo alta até aqui. E isso fez com que o meu peso estivesse sempre inflacionado para cima. Daí a média de peso ter subido. Tá? Mesmo que eu não soubesse que tinha sido as castanhas, eu iria ter que assumir que teria sido algum tipo de alimento que me provocou mais retenção de líquidos e com isso aumento de peso. E não propriamente ter comido mais calorias ou ter feito menos gasto calórico energético. Tá? Porque esta subida de peso é demasiado grande para ser por causa de calorias, tendo em conta que as últimas semanas, como vocês podem ver, as minhas metas de calorias têm estado a ser iguais. Então, se eu não mudei nada na minha vida, se eu não mudei nada nas minhas rotinas, se eu não mudei nada no meu dia a dia, seria impossível ganhar 900 gramas, ou seja, ganhar mais 600 ou 700 gramas de gordura durante esta semana. Então, mantive tranquilo e simplesmente mantive as minhas calorias para a semana seguinte, ou seja, para a semana pós-férias de Milão. De Milão, não, de Roma. Então, estes 4 dias foram 4 dias de férias em Roma, onde eu não fiz contagem de calorias. Fiz só contagens de passos, contagens de sono. Então, não fazendo horas, não fazendo contagem, nem sabendo o peso corporal, nem sabendo contagem de calorias, apenas sabendo que
tendo em conta os passos que estava a fazer, era muito pouco provável eu estar a comer muito mais calorias do que seria de esperar. Tanto é que, como vocês podem ver, o meu primeiro dia de pós-Roma é o peso exatamente igual ao dia antes de Roma. Então, o meu peso provavelmente manteve-se estável aqui durante estes dias. Acontece que, como deixei de comer as castanhas assadas, o meu peso, entretanto, começou a voltar para os valores normais, como seria de esperar. Valores normais, quais é que são? São estes valores, que são valores perto dos valores que eu tinha na semana antes de ir para Roma. Ok? Ou seja, o peso a mais que eu ganhei nesta semana, eu voltei a perdê-lo nesta. E isso quer dizer que eu voltei a ter o meu peso estável. Ou seja, estes 900 gramas estão compensados com estes menos 700. Se eu não fizesse monitorização do processo mais uma vez, eu iria muito provavelmente aqui ter descido as calorias, né? Porque achava que estava a comer mais. E o que ia acontecer agora era o meu peso tinha de repente baixado. E acreditem, este peso não baixou por eu ter comido menos calorias. Vocês vão ver aqui, eu estou a comer mais ou menos as mesmas calorias que comia antes. A fazer o mesmo estilo de atividade física, a fazer os mesmos quilómetros de bicicleta, a dormir as mesmas quantidades de horas, a comer a mesma qualidade de comida. Ou seja, o meu peso não desceu por eu baixar as calorias. O meu peso desceu porque tinha que descer. Tinha que descer porque eu estava com muita retenção de líquidos. Então, o peso voltou simplesmente a descer. Se eu tivesse baixado as calorias, ele iria baixar mais ou menos a mesma coisa. No máximo dos máximos, poderia baixar em vez de 700, 800 gramas. E o que é que ia acontecer aqui? Eu ia entrar em parafuso e ia dizer assim: não, afinal eu tenho que comer mais calorias porque estou em déficit calórico. E voltava a subir calorias. Ou seja, eu andaria sempre a subir e a descer calorias em função dos valores dos pesos, em função das médias de peso corporal. E não é assim que funciona. Nós devemos de analisar o processo com calma e perceber quais são as variáveis que podem realmente estar aqui a influenciar estas diferenciações de peso. Tá? Então, passando de peso à frente, a nível de calorias, como já vos falei, mantive tudo muito igual. Os passos diários mantive tudo muito igual, excepto nestes tais 3 dias, que foram os 3 dias em Roma. No último dia de Roma já tive menos, porque também foi o dia da viagem de avião, então nos dias de Roma eu tive aqui uma média de mais ou menos 30.000 passos por dia. Como é óbvio, fez menos quilómetros de bicicleta na semana anterior, porque não levei a bicicleta para Roma, não é? A nível de horas de sono, muito parecido. A nível de contagem de calorias, nos dias que fiz contagem e os macros, está tudo dentro do objetivo. Portanto, nestas 2 semanas, tudo o que foi controlado dentro do objetivo. O que não foi controlado não deverá ter fugido muito do objetivo, tendo em conta a análise aqui dos valores de peso e dos passos e tudo mais. Tá? Portanto, a nível de métricas, o que é que eu posso concluir daqui? Passando agora para a atualização para a semana seguinte, vou manter tudo igual. Vou manter a meta de calorias, vou manter as metas de proteínas, as metas de gorduras e as metas de hidratos. Vou manter a meta de passos diários, entre 8 a 10 mil. Vou manter a meta de bicicleta, entre 120 a 150 km de bicicleta. E vou manter as minhas horas de sono dentro do objetivo, 7 a 9 horas por noite. Ok? Portanto, aqui a nível de métricas, espero ter conseguido explicar-vos aqui de alguma forma o que é que eu vou pretender fazer, o que é que aconteceu e o que é que eu vou pretender fazer agora nesta semana que está a entrar. Não fiz tiragem de prints. A última vez que tirei, quero ver se tiro prints durante esta semana ou este fim de semana. A última vez que tirei foi na semana 272. Portanto, como vocês podem ver, já está aqui um bocadinho para trás. Tá? Eu vou entrar agora na semana 277, portanto há 5 semanas que não tiro prints. Quero ver se tiro durante esta semana ou neste fim de semana que vai entrar. A nível de treinos, na semana de Roma eu fiz 4 treinos, que foram os primeiros 4, tá? Porque sexta e sábado eu já não treinei. Tive aqui uma descida de volume na remada aberta, não me lembro, sinceramente não me lembro. Tinha feito 10 com 45 e 9 com 45, fiz 9 com 45, 8 com 45. Baixei aqui o volume sem me aperceber, vou ser sincero. Não devo ter olhado para o bloco na altura e passou-me e não percebi o que aconteceu. O que é certo é que nesta semana que passou agora, ou seja, no pós-férias de Roma, isso já não aconteceu. No pós-férias de Roma, o que aconteceu foi, segunda-feira, eu cheguei a casa às 10 da noite, portanto o treino de segunda-feira não aconteceu, no entanto os outros treinos todos aconteceram, ou seja, fiz 5 treinos. Como vocês podem ver, o primeiro treino então, segunda-feira não o fiz, o de terça correu bem, evolui tudo. No de quarta foi o dia em que eu estive doente
estive doente na semana passada, então eu baixei as cargas todas, estava mesmo sem energia, como já estava no ginásio porque tinha ido dar treinos, optei por fazer o treino na mesma, visto que já lá estava, então baixei as cargas significativamente, baixei os volumes de tudo, para não ser muito exigente. No dia seguinte, ao contrário do que eu estava à espera, já acordei bem, já estava com alguma energia, não estava totalmente energético, mas já me sentia muito melhor. Então já fiz um treino com os valores normais. E aí nós podemos ver que eu já melhorei praticamente tudo. Piorei aqui na série do tríceps francês, perdi aqui uma repetição, não me lembro também porquê, porque se eu me lembrasse porque eu teria feito aqui uma espécie de drop set ou uma série de rest pause para compensar. Mais uma vez, não devo ter olhado para o caderno na altura que fui fazer a série, então perdi um bocadinho a noção do que é que tinha que fazer. Consegui fazer 8 repetições, devia ter feito 9. Muito provavelmente nesse dia não conseguiria mesmo fazer as 9, mas poderia ter arranjado aqui uma técnica avançada de treino, como o drop set ou um rest pause, para compensar a perda de volume. No entanto, os outros exercícios até correram bem. Depois, sexta e sábado não fiz treino na semana anterior, portanto não temos aqui forma de comparação. Acontece que eu lembro-me que aqui no X-Squat tinha uma ligeira dor no joelho. Dor no joelho, essa que ainda perdura até hoje. Ela tem vindo a melhorar, mas eu hoje senti-me um bocadinho mais no joelho novamente a fazer a leg extension. Então, muito provavelmente, durante esta semana eu vou baixar cargas propositadamente nos exercícios de pernas para me permitir recuperar um bocadinho melhor do joelho. Uh, eu lembro-me que aqui doía-me um bocadinho o joelho no X-Squat realmente, mas lembro-me que até correu bem. Depois do aquecimento fiquei bem, só que lembro-me de ficar com uma ligeira dor depois do treino. Durante o treino parou de doer depois de estar quente, mas depois volta ali uma ligeira dor. Não é uma dor impeditiva de nada, mas é desconfortável e como não gosto de ter dores, prefiro jogar pelo seguro. Conclusão, a nível de treinos, este dia, segunda, terça, quarta, ou quarta-feira, foi claramente inferior, tá? Mas propositadamente, por causa de ter estado doente. O quarto dia, que foi quinta-feira, já foi bem melhor e por aí depois fui melhorando. Tá? E pronto, pessoal, basicamente é isto. A nível de treino, eu vou manter as coisas como estão, vou manter os volumes, até por causa de estar ainda, entre aspas, a retomar as coisas, a retomar a intensidade em relação à semana de férias de Roma. Vou manter os volumes iguais, portanto, 2 séries em cada um dos exercícios. Para já ainda não vou sentir necessidade de aumentar volumes. Vou treinar perto da falha, vou baixar um bocadinho de carga em alguns exercícios de pernas que eu sentir um ligeiro desconforto por causa do joelho e pronto, basicamente é isso. Ou seja, a nível de treino tudo igual, vou fazer os tais ajustes nos exercícios de pernas por causa do joelho e a nível de ajustes aqui das métricas diárias, vou manter as calorias, passos, quilómetros de bicicleta, as horas de sono e os macros, tá? Espero que de alguma forma este vídeo tenha sido útil, principalmente para vocês perceberem aqui esta, estes ajustes aqui a nível de peso, ajustes não, estas leituras de peso, de oscilações de peso, é super importante vocês não tomarem decisões precipitadas, darem tempo para ver o que é que vai acontecer ao corpo, analisarem, perceberem se o corpo realmente está com retenção ou se é mesmo aumento de peso por causa de calorias em excesso. Mas, mais uma vez, se vocês andarem a registar os vossos processos há algum tempo e perceberem que estão a fazer tudo exatamente igual e o peso de repente dispara para cima ou para baixo, muito provavelmente é apenas oscilação de água. Esperem 2, 3, 4 dias e as coisas vão voltar ao normal. Uma semana, na semana seguinte, irá ser compensado. E foi o que aconteceu aqui. Tá? Espero que de alguma forma tenha sido útil. Então, alguma dúvida que tenham, podem mandar no meu Insta. Não vos disse, eu sou o João. Sou Sou a pessoa que trata da página Gym Tips, onde eu diariamente produzo conteúdo sobre fitness, com o objetivo de ajudar as pessoas a emagrecer e a ganhar massa muscular, para conseguirem ganhar mais saúde e autoestima, está bem? Portanto, se tiveres alguma dúvida em relação aqui a alguma área de fitness, podes passar na minha página e ver o conteúdo que eu lá tenho, está bem? Bom resto de semana e bons treinos. Até para a semana.